Agora vamos para o exercício do livro, página 120. Vamos começar aqui com a questão 51. Ache o conjunto verdade, que nesse caso aqui é a solução, tá certo? Dessa inequação aqui. Então vejamos. Eu vou primeiro resolver esses parênteses, porque não tenho para onde correr se eu não conseguir deixar essa inequação na forma canônica. Provável que ela vire a inequação do segundo grau. Então, fazendo os produtos, a gente vai ter o seguinte: 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. Menos 5 vezes x, menos 5x. E menos 5 vezes menos 4 vai dar mais 20. Menos 7 maior ou igual. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Vamos consertar isso aqui, certo? Já está começando a se configurar numa inequação do segundo grau. Vamos pegar e vamos reduzir os termos semelhantes. Vamos juntar os termos semelhantes. 2x ao quadrado, menos 8 com menos 5 dá menos 13x. 20 menos 7 dá mais 13. Maior ou igual a x ao quadrado. Menos 3 com menos 2 dá menos 5x mais 6. Agora vamos pegar todo mundo que está no segundo membro e vamos passar para o primeiro membro mudando o sinal. Então, vou repetir o primeiro. E todo mundo que está depois do sinal de desigualdade vai passar para cá, mudando o sinal, claro. Ou seja, menos x ao quadrado mais 5x menos 6 maior ou igual. Como não vai ficar nada do outro lado, zero. Já está ficando no padrão da inequação do segundo grau que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, veja só, 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá só o x ao quadrado. Menos 13x com mais 5x dá menos 8x. Mais 13 menos 6 dá mais 7. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Pronto. A nossa equação do segundo grau, ou função inequação do segundo grau, está montada. Vamos aqui para o A. O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 7. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 7. Delta é igual a menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 7, 28. Ok? Só conferindo aqui se são esses valores mesmo. Ok. Já tinha um 7 aqui. Muito bem. Então, continuando. Delta é igual a 36. Bom, achado o delta, a gente vai agora aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes 1. O nosso x1 será 8 mais 6 sobre 2. E 8 mais 6 dá 14, e 14 dividido por 2 dá 7. O x2 será 8 menos 6 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente já tem as raízes. Vamos colocar na reta e fazer o estudo do sinal. Então, por ordem, primeiro a gente coloca o 1, que é o menor. Depois, a gente coloca o 7. Como A é positivo, o desenho da parábola seria assim. Como essa região está embaixo, então ela será menos. E nas bordas será mais. Agora, veja só. O que ele quer? Ele quer que os resultados sejam maiores que zero. Para ser maior que zero, tem que ser positivo. Então, está nessa região aqui e nessa. A nossa solução fica... Solução x pertence aos reais, tá ok? Lembrando que o sinal lá é de maior ou igual a zero. Então, x pertence aos reais, tá ok? X é menor ou igual a 1, ou o nosso x é maior ou igual a 7.
E essa é a resposta. Vamos ver o que diz o próximo enunciado da questão 52. A questão 52, deixa eu conferir se é a 52. É a 52. Não parece um 2, mas é. A questão 52 diz assim: sabendo-se que f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 8, então calcule o conjunto solução da inequação. Essa é a inequação. O f de x é essa expressão aqui, eu vou colocar. Tem que ser maior ou igual que 2 vezes o f de 1. O f de 1 é você pegar a expressão toda e no lugar do x colocar um 1. 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 8. X ao quadrado menos 3x mais 8 maior ou igual que 2 vezes 1 menos 3 mais 8. X ao quadrado menos 3x mais 8 é maior ou igual que 2 vezes 1 menos 3 dá menos 2 mais 8 dá 6. X ao quadrado menos 3x mais 8 é maior ou igual a 12. Passando 12 para cá, x ao quadrado menos 3x mais 8 menos 12 é maior ou igual a 0. Agora a gente já tem a nossa inequação do segundo grau já configurada, né? X ao quadrado, certo? Menos 3x, 8 menos 12 é menos 4, maior ou igual a 0. Pronto. Agora que a gente já deixou ela bonitinha, a gente vai achar as suas raízes. Aqui o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 4. Substituindo, delta igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Olha que show! Delta é igual a 9 menos 4 vezes 4 dá 16. E menos com menos vai dar mais. Delta é igual a 25. Então, vamos para a básica agora. X é igual a menos 3, mais ou menos 5, que é a raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes 1. O nosso x1, 3 mais 5 sobre 2, 8 dividido por 2 dá 4. O nosso x2, 3 menos 5 sobre 2, dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. Achadas as duas raízes, a gente faz a reta, coloca as duas raízes nessa reta. Opa, claro, em ordem. Menos 1, depois o 4. O A é positivo, então a parábola é desse jeito aqui. Então no meio é menos e nas bordas a gente coloca mais. Vamos ver o que é que a questão pede. A questão pede que seja, quando a gente simplificou, ficou aqui, ó, maior ou igual a 0, ou seja, resultados positivos. Para eu obter resultados positivos, eu tenho que pegar os números que são maiores que 4 e menores que menos 1. Então, a nossa solução será a seguinte: solução: x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual que 4. Pessoal, conferir se tem o sinal de igual. Tem. Pronto. Essa é a resposta. A próxima questão, eu não botei o enunciado completo, tá bom? Mas boa parte dele tá lá e dá pra gente entender o que é que a questão pede para fazer. Diz assim, ó. Ele dá duas funções, tá certo? Uma C e uma V. E ele diz o seguinte: C igual a 5 mais 10n vai representar o custo para a manutenção de n pássaros. E V, menos 5n ao quadrado mais 100n menos 320, é o valor mensal arrecadado em reais para a venda desses pássaros. Ou seja, quanto se arrecada em reais para a venda dos pássaros, em função da quantidade de pássaros, vai estar expresso nessa segunda função aqui. Certo? Lembrando que ele está especificando que esse n aqui é um número maior ou igual que 4, menor ou igual que 16. Determine os possíveis valores de n para que haja lucro.
Veja só, o que é o lucro? O que é o lucro? O lucro é a gente pegar tudo que foi vendido e retirar o custo disso. Tirando o custo, o que sobra é o lucro. Então, a gente vai botar aqui, ó, o lucro será igual às vendas menos 5n ao quadrado mais 100n menos 320 menos o custo. Estou botando parêntese por causa do sinal de menos. Então, eu fiz as vendas menos os custos. Então, veja só, o lucro ficará com a seguinte função: menos 5n ao quadrado mais 100n menos 320, certo? Menos 5n, né? Menos 5, fazendo a regra do sinal, menos 10n. Ok? Então, pronto. A gente já vai agora para a próxima parte, que é reduzir e deixar na forma que a gente conhece. O lucro, que é a forma canônica, padrão, é igual a menos 5n ao quadrado, certo? Mais 100n menos 10n vai dar mais 90n. Menos 320 menos 5 dá menos 325. Pronto. Essa é a função que representa o lucro. E ele quer que o lucro seja máximo. Determine os possíveis valores de n para que haja lucro. Na verdade, nem seja máximo, né? Para haver lucro, o valor do lucro tem que ser positivo. Ou seja, a gente quer que isso aqui seja maior do que zero. Então, vamos lá. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o que a gente vai ter aqui é 8.100 mais 20 vezes 325 vai dar 6.500. Mas não, não é menos, porque na sequência, menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, menos 6.500. Vamos ver quanto é que dá essa subtração aqui. 6, vai dar 1.600. Delta igual a 1.600. Pronto. Então, vamos para Bhaskara agora. Pela fórmula de Bhaskara, vamos ter o seguinte. X igual a menos b, menos 90, mais ou menos a raiz de 1.600 é 40, tá certo? Sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 5 nesse caso aqui. Então, o x1 ficará assim. Menos 90 mais 40 sobre menos 10. Vai dar menos 50 sobre menos 10. Vai dar 5. X não é n, porque a nossa variável é n. E o n2, menos 90, menos 40 sobre menos 10. Dá menos 130 sobre menos 10, vai dar 13. Professor, qual resultado para n eu vou pegar para que a gente tenha esse lucro positivo, né? A gente vai ter que fazer a linha, tá certo? Colocar as raízes e estudar o sinal. Então, a gente tem as duas raízes encontradas aqui, que foram 5 e 13. E aí, ele bota o seguinte, o A é negativo, então a concavidade do A é voltada para baixo. Então, mais, menos e menos. Como ele quer ter lucro, a gente tem que ir na região onde está o mais. Ou seja, a gente tem que ir entre 5 e 13, tá certo? Lembrando que os valores de n são valores previamente compreendidos entre 4 e 16, então não tem problema nenhum aqui. Então, a nossa solução seria x pertence aos reais, n pertence aos reais. Como são valores inteiros, eu acredito que a gente não tem pássaros quebrados, a gente pode colocar até o valor total mesmo de pássaros que a gente pode obter. Entre 5 e 13, quais são os números que nós temos, entendeu? A gente poderia escrever, se quisesse, o 6
o 7, o 8 e o 9, já que a quantidade de pássaros não é um valor quebrado, né? Está no conjunto dos inteiros e positivo. Pode ser solução igual a n pertence aos inteiros, tal que n é maior do que 6 e menor do que 13. Item B. Calcule o valor de n que proporciona o maior lucro possível. Ora, o maior lucro possível é o L máximo, que está no lugar do Y. Se eu quisesse o maior lucro, eu calcularia o Y do vértice. Mas eu quero a quantidade de N que faz o lucro ser maior possível. Então, é o X do vértice, tá bom? Calcularia Y do vértice se eu quisesse o maior lucro. Como eu quero o valor que faz o lucro ser o maior possível, então tem que ser o X do vértice, ou em outras palavras, o N do vértice, né? Se a nossa variável é N, mas tanto faz, que é menos B sobre 2 vezes A. Lembrando, eu já falei, questões na prova de máximo e mínimo estão atreladas às coordenadas do vértice, a X do vértice e a Y do vértice, tá aqui, ó, certo? Quando vê maior, menor, máximo, mínimo, então o B, nesse caso aqui, vale o 90, certo? Só relembrando que o B vale 90, então ficará menos 90, certo? Sobre 2 vezes o A. Vamos só subir um pouco, o B é 90 e o A é menos 5, então menos 90 sobre 2 vezes menos 5. Menos 90 sobre menos 10 igual a 9. Então, a quantidade de pássaros que faz com que o lucro seja máximo é a venda de 9 pássaros, tá certo? Então, a nossa aula vai acabar por aqui, acaba com essa questão. Reveja essas questões, refaça essas questões em casa. Eu vou deixar o esquema para vocês, para que vocês possam estar estudando pelo esquema. Reveja as aulas, reveja os esquemas das outras aulas, tá certo? Nessa semana eu vou procurar fazer muitos exercícios com vocês, até o dia antes da prova, para que vocês possam ter aí uma orientação sobre o que vocês vão estudar para essa prova. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.